Você sonhou com a morte do seu pai? Uma internauta compartilhou conosco o seguinte: Elias, o meu pai está no hospital com câncer e essa noite, nessa madrugada, por volta das 3h33, eu fui orar pedindo a Deus que me revelasse o que aconteceria com meu pai. Então minha filha teve um sonho que via a tia aqui na minha casa e que me disse para mim chorando: o meu pai morreu, o pai morreu. Ela disse que via a imagem do meu pai morto. Pode me ajudar, Elias? Seria a revelação? Eu tenho, por ser a resposta do cosmos. Obrigado, Elias, desde já. Pode até ser a resposta do cosmos, mas você precisa estar autoconsciente de que quem produz o sonho é o seu próprio subconsciente. Ele é ultrapoderoso, tem visão biônica. A parte consciente da psique trabalha a nível aí realmente divino, com uma completude e complexidade que envolve toda a identidade cósmica da consciência que você representa em si dentro do cosmos. A parte consciente trabalha somente a nível de terceira dimensão, a nível de planeta Terra. O subconsciente produz o sonho na linguagem arquetípica codificada para não bater de frente com a opinião consciente do sonhador, respeitando o arbítrio. E na linguagem arquetípica do subconsciente, a morte, ela representa a resolução de um problema. O final de um ciclo também pode representar o pagamento do Dharma, porque esse câncer que o seu pai carrega pode ser um karma. E quando a sua filha vê ele morto, representa o pagamento desse karma. Por isso pode representar a cura imediata ou a morte na vida desperta. Mas se a morte ocorrer na vida desperta, ela acontece de uma forma muito positiva. Porque a morte mesmo não existe. Quando uma pessoa desencarna dessa dimensão, ela já reacende em outra. Tudo continua, o processo vai adiante. Se a morte lá no sonho estiver representando o pagamento do karma, e se ele realmente morrer na realidade, então ele teria morrido numa condição muito positiva, ascensionando, porque ele teria completado uma penalidade nessa dimensão, nesse planeta. Quando você sonha que uma pessoa morre, ela está morrendo, mas não é uma morte literal. Pode ser que os vícios dela ou as negatividades dela são extirpadas, se dissolvem, deixando a pessoa livre. É uma morte, mas é uma morte que precisa ser interpretada num contexto aí mais arquetípico. A morte no sonho não vai representar necessariamente a morte na vida real. Quando você acordou às 3h33 da madrugada, o seu subconsciente pode estar ali em trabalho acelerado. Ele pode acordar você essa hora por voltar do desdobramento. Porque quando o ser humano deita para dormir, o perispírito se desdobra, sai do corpo. E quando você ali pediu uma resposta, é muito provável que você mesma desdobrou para trabalhar nessa mesma questão sob a qual esperava a resposta. E o sonho lá da sua filha pode ter a sua mão, pode ter o seu impulso. Você pode ter trabalhado no perispírito, no astral, as informações que buscava. Então, se o seu pai vier a falecer, é motivo de alegria, porque a morte prevista no sonho está falando da morte de um devedor. E se
ele restabelecer a saúde dele, e isso é possível. Então você teria se certificado de que realmente as coisas são como eu estou falando. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Por que que o sonho da morte do pai que está doente não representa a morte na vida desperta? Porque o subconsciente não trabalha nem com profecia e muito menos com previsão. Quem trabalha nesse sentido é a Matrix. O Deus da Matrix adora empurrar profecia, ir atrás de previsão, enfiar toda essa lambança goela abaixo das massas, porque fica mais fácil controlar as massas. O Todo-Poderoso Criador, com o qual o seu subconsciente se alinha, trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades. É muito diferente, porque o cosmos, ao invés de gastar energia prevendo a morte de uma pessoa, poderia gastar essa mesma energia aumentando a vida dela, trabalhando a saúde e o astral dela positivamente e não negativamente. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, também prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor, muita gratidão por assistir aos meus vídeos.